Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do STEC Podcast. E hoje no nosso bate-papo a gente vai falar sobre inteligência de mercado, inovação, dados, tecnologia. E a gente começa esse bate-papo já após a nossa vinheta. Fala pessoal, e hoje recebendo aqui Cláudio Silveira. Muito obrigado pela agenda, né? A gente tá tentando esse papo. Já tem uns dois, três meses ali casar a agenda. A gente sabe do desafio que empreendedor, é o desafio do dia a dia. Mas deu certo finalmente. Mas antes de eu rasgar aqui os elogios, né, falar do seu vasto currículo, fica à vontade para se apresentar para a audiência do STEC Podcast, falar um pouquinho da sua experiência, do seu negócio, antes da gente entrar de fato no bate-papo aqui, que a gente tem programado para hoje. Bom, eu sou o Cláudio Silveira, eu sou sócio de uma consultoria, Quorum Brasil. Quorum Brasil é uma empresa de pesquisa de mercado, inteligência comercial. Nós atuamos em toda a América do Sul, projetos também no México, Estados Unidos e alguns outros lugares. 20 anos de atividade da empresa se suportando por 20 anos. É um desafio. Não é fácil. E eu sou economista, também participo de algumas entidades, sou conselheiro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, para quem não é daqui de São Paulo. Também eu trabalhei 18 anos na BASF, a BASF é a maior indústria química do mundo, era responsável pela América do Sul também, nas áreas de planejamento estratégico, estudos econômicos, inteligência de mercado, e daí é que veio a história de ter uma empresa de inteligência de mercado, porque depois de 18 anos numa corporação... Sabe um pouquinho, né? Você já, lidando com alemães, você lida com qualquer um. E tive a oportunidade de, por conta disso também, de morar na Argentina, onde eu peguei também uma amizade muito grande. Então, hoje eu também sou diretor na Câmara de Comércio Brasil-Argentina. Também participo do Comitê de Inovação na Indústria da Federação das Indústrias. Enfim, a gente tem aí... Eu faço um monte de coisa de graça, mas a minha empresa chama Quorum Brasil, porque eu também sou apaixonado pelo Brasil, então... E quando você está dentro dessas entidades, você percebe o quanto essas pessoas trabalham também de graça para fazer um país melhor. É muito. Na CNI, por exemplo, a Confederação Nacional das Indústrias, que eu também participo de algumas coisas lá dentro, trabalhos de regras de origem para reduzir barreiras de importação, exportação. Você vê lá, às vezes você vê 180 pessoas reunidas, cara, todo mundo de graça trabalhando para fazer as coisas andarem, né? Governo, a gente tem que ter uma piada no Peru. Eu fui muitas vezes para o Peru também a trabalho. Lá o Peru cresce a 7% ao ano, né? Então a gente brincava lá. Como é que vocês crescem tanto, pô? Um PIB de 7%. O pessoal fala que a gente cresce da meia-noite às 6 quando o governo dorme. Então, é um pouco assim. Essa é a luta. E a gente, no empreendedorismo, estamos nessa batalha também. Legal. Bom, prazer de novo receber você aqui. Vai ser um bate-papo muito rico. Eu sempre aprendo muito com quem senta aqui na cadeira do STEC Podcast. E antes da gente entrar no assunto de fato, né, nossa jornada se cruzou lá em 2023, né? Eu fui coautor de um livro, né, Gestão Empresarial. Uma escrita ali por autores negros, né, empresários de diferentes segmentos, advogados, financistas, eu na parte de tecnologia, e você foi prestigiar lá o evento de lançamento. Foi um prazer. Isso lá em 2023, né? E desde então a gente se aproximou ali, redes sociais, as empresas, tivemos esse contato e estamos aí hoje aqui recebendo você, contar um pouquinho da sua história. Deu certo a agenda, né? Deu. Obrigado mais uma vez. Imagina. Mas vamos falar de um assunto muito importante para os negócios, né? Tanto para o empresário, o governo também tem que estar muito atento a essa questão da inteligência de mercado, de inovação, como esses agentes se conectam, né, para fazer um país mais próspero, uma economia melhor. Quem dirá um PIB de 7% crescendo ao ano, seria muito bom, né, para o nosso país, né? Seria ótimo.
A gente tem... Você sabe que numa dessas reuniões, na CNI, estava lá a ministra da Inovação do governo atual. E aí eu fiz uma pergunta a ela, né? Eu, por exemplo, tenho uma empresa e eu participei de um bid, que é uma concorrência, né? Na Petrobras. O tempo que a Petrobras levou para fazer uma análise e colocar a minha empresa lá dentro, passou o tempo do bid. Eu perdi a concorrência por burocracia interna. E eu comentei isso com a ministra. E estava uma pessoa da PGR, vai um monte de gente, quando vai um ministro, vai um monte de gente. Aí ela não tinha uma solução. Ela falou, a gente está tentando arrumar coisa aqui travada há 30 anos. Então, você vê que não é que é algo que é só para as empresas, né? Quando a gente fala de inovação, tecnologia, que no final das contas a gente está falando em agilidade. Né? Isso está no governo, isso está na empresa, isso está no dia a dia, entendeu? É uma coisa impressionante. E eu gosto muito de citar tem um economista, que é o Joseph Schumpeter. É um austríaco, esse cara aí é de 1870 até 1940. Então ele escreveu um livro lá, um livro muito famoso, que o pessoal até chama de criação destrutiva, né? Que se fala é um economista, né? Então ele fala de economia, fala de democracia, enfim. E ele lá, você vê, estamos falando de 1920, 1910, ele falava da importância, não se chamava inovação na época, certo? Mas ele chamou de tecnologia. Então ele dizia o seguinte, que o quanto que a tecnologia é um impulsionador dos negócios. Ele falava isso lá. Então ele dizia assim para as empresas, imagina que já tinha havido lá em 1660 a Revolução Industrial, você já tinha uma indústria ativa, você já estava lá na terceira fase da Revolução Industrial. Aí ele falava, não, o empresário precisa criar tecnologia para destruir aquilo que é antigo e criar um novo mercado. Veja, um cara lá em 1920, há 100 anos atrás. Então, hoje a gente fala disso. É uma novidade? Porra, não é novidade. A questão é a seguinte, como é que a gente implanta isso? Então, aí, lá atrás já se falava disso. Né? Depois outros economistas vieram reforçando isto. Né? Depois a economia foi se juntando com sociologia, etc., para entender também comportamento de mercado, para ver o quanto que tecnologia e inovação combinavam. Não é? E especificamente sobre inovação e tecnologia, é muito interessante, porque nós fazemos muito estudo de mercado para clientes que vendem para outros clientes. Então você pensa assim, eu faço um estudo para uma indústria que produz algo que vai vender para uma outra, que vai vender para um consumidor final. Bom, quando eu chego numa empresa desse tipo, que vende negócio para negócio, os caras só pensam em, vamos vender, preço é não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, um dia fazendo uma palestra, uma apresentação lá para um cliente, eu falei para ele assim, o que vocês vendem aqui? Vendemos isso. Eles perguntaram para mim, o que você vende? Bom, eu vendo reputação e conhecimento. Porque se ninguém acreditar que eu sei fazer o que eu faço, não vão me contratar. Eu posso ter um nome, não é falar que eu tenho uma empresa com 20 anos, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu preciso que alguém acredite nisso. Então, quando eu falo que eu trabalho para clientes A, B, C, eu tenho uma certa reputação. E quando eu digo que eu tenho 9 metodologias próprias e que a gente sabe aplicar essa metodologia, falo então de conhecimento. Aí eu falei, mas se você lá no final da cadeia tem gente, você tem que entender de processos e produtos ou você tem que entender de gente?
Porque se você é gente que vende para gente, que tal a gente entender de gente? Então começa um pouco isso daí. Aí começou-se então a pensar um pouco mais. Bom, então vamos conversar lá na ponta para entender um pouco. E olha que interessante, uma empresa que no seu hub de negócios tem uma área financeira. Quando a gente foi conversar com as pessoas, clientes finais, você imagina qualquer coisa, uma fintech, qualquer coisa, e falava de tecnologia e inovação assustava muito, porque entendiam o seguinte, tudo que é inovador é caro. Uhum. Então, assustava. E essa empresa batia muito na questão de inovação. Sim. Somos inovadores. Aí, a hora que você olhava o cliente lá na ponta, ele falava, porra, não dou a mínima para isso daí. Sim. Tecnologia, sim. Né? Porque tecnologia é assim, para esse público, é assim, eu peguei no celular, resolvi o assunto, isso aqui é tecnologia. Isso aqui não é inovação. Sim. Inovação não é nada. Nem o telefone é inovação. Sim. Lembra que o telefone foi Dom Pedro quem trouxe, né? A gente só agora tem tudo nele. Mas o telefone não é um negócio que alguém... o que a gente foi é melhorando algumas coisas, uns features lá dentro. Mas isso ainda é algo a desbravar, sim, sabe? O que é valor para as pessoas e para as empresas, né? É a inovação ou é a tecnologia? E esse ponto é muito importante, né, que você trouxe, né? A pessoa associar, seja o consumidor final, até mesmo as próprias empresas, custo com inovação, né? Não necessariamente, muitas vezes pode ser, de fato, né? Eu vou precisar de um recurso, de uma ferramenta, claro, de especialistas, isso é um time mais caro, talvez, mas nem sempre. É olhar para dentro de casa, olhar para dentro do seu processo, você adaptar algo que existia até ontem, ajustando a rota, isso é inovação. Claro. Você pensar diferente, gerar resultado daquilo é inovação. Necessariamente, talvez, muitas vezes eu não preciso de recurso financeiro. É recurso, às vezes, intelecto, de querer fazer, redocumentar um processo. Isso é inovação. Então, e você sabe que tem algumas barreiras interessantes, porque fica assim, mas se você está reduzindo, está conseguindo com inovação reduzir tempo, então você vai cobrar mais barato. Aí você fala, porra, mas... Isso. Essa frase sua, vou até ter que pedir 5 minutos para você de contribuição. Sábado aconteceu aqui no escritório, no sábado passado, o Café com Tecnologia, um encontro que a gente faz com lideranças para mostrar o que a gente está fazendo, discutir inovação, tecnologia, falar de inteligência artificial. E eu citei um caso que aconteceu recentemente aqui com um possível cliente, um prospect, né? Que ele estava com um desafio na operação dele, que não resolvia 6 meses. E a gente fala, cara, a gente tem a solução, a gente consegue em 1 semana viabilizar esse problema que você tem 6 meses, né? A gente foi, fizemos os testes, mostramos para eles que a gente poderia entregar ali a solução que ele tá batendo a cabeça 6 meses, a gente faz em 1 semana, porque a gente sabe inteligência artificial, a gente se especializa nisso, a gente gasta horas de voo estudando, investindo na gente mesmo, né? E quando a gente colocou a proposta, como você está me cobrando essa quantia se você vai gastar só 80 horas, 1 semana ali para resolver? Ele não tá... essa percepção é o valor. Isso. Exato. E esse valor, eu só consigo te entregar um problema que você não está conseguindo há 6 meses resolver. Isso. Em 1 semana, porque a gente se especializa no MIT, a gente está fazendo imersões internacionais, a gente está gastando, reinvestindo para ser especialista e resolver seu problema com tecnologia e inovação. Só que aí, esse é o meu desafio, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast. Hoje eu tenho muito mais trabalho em educar o meu cliente do que simplesmente do que desenvolver o projeto. Então, mas você sabe que em pesquisa de mercado ocorre mais ou menos a mesma coisa. Então, é o que a gente chama de percepção de preço e de valor, né? O valor é muito associado a benefício, né? O benefício tem que ser percebido. Sim. Então, quanto mais você vender o benefício, menor a pressão sobre o preço. Acontece que, do outro lado, tem que ter alguém que perceba o benefício. Sim. E esse é o grande desafio. Por isso que entender muito bem o que a gente chama hoje de dor do cliente é importante, não é? Por exemplo, na companhia, a gente nunca faz uma proposta final. Sim. Logo da primeira vez.
A gente faz uma imersão no problema do cliente, como vocês aqui. Entende qual é o problema dele. E aí pega o gatilho chave, sabe? Aquilo que realmente é um incômodo. Sim. E que ele vai perceber que precisa de você. Tem um benefício Exato. ali. Depois que eu demonstro na proposta que vou resolver, é que eu vou precificar. Sim. Entende? Mas eu não precifico antes. Já aproveitando aqui, tirando até uma dúvida minha. Isso é um filtro para você já como possível cliente? Se ele não aceitar esse período de imersão? Não, porque tem cliente que... Quanto custa? Porque tem cliente que, assim, ele vai para a última página, né? Uhum. Mas tem assim, olha só, eu preciso exemplificar isso para entender qual o drama. Hoje, o Brasil, apenas 6% das empresas brasileiras exportam. Só 6%. Tá? A gente tem um mercado consumidor muito grande, etc, etc. E aí, se você pegar a Irlanda, dá 28%. Faz desse tamanho. Dá para comparar a Irlanda com o Brasil? Não dá. Então, eu sempre, até na Fiesp, as reuniões e tal, eu falo, nós somos muito preguiçosos. O empresário brasileiro é preguiçoso. É preguiçoso, porque não é possível. A gente tem acordos bilaterais de monte. Temos um aproveitamento de Mercosul. Temos agora acordo com a União Europeia. Não faz sentido você não botar seu produto, seu serviço para fora. Não faz sentido. Mas, quando você conversa com uma empresa, e eu não estou generalizando, estou dizendo que são casos pontuais que vão acontecendo, e aí eu já abro mão, porque não tem uma questão de cognição que também não dá para discutir muito, não né? Dá para ajudar, tá né? Bom assim, eu estou bem assim, minha empresa sempre deu certo, então vamos deixar para lá, né? Aí cognitivo é o cognitivo. Aí, mas você tem um pepino que é assim, olha, para você, eu preciso estudar esse mercado, porque, olha só, o mercado brasileiro, você mensura a satisfação de cliente aqui, por exemplo, com escalas de 0 a 10. Por quê? Porque aqui nas escolas a gente costuma falar nota 10, nota não sei o quê, até escola de samba, né? Sim. Nota 10. Você imagina que na Venezuela a nota na escola vai até 15. Dá para fazer a mesma coisa que faz aqui, em outro país? Não dá, você tem que adaptar. Então você tem que explicar para o cliente, olha, entrar em novos mercados, você também tem que entender da cultura daquele país, você tem que entender como as pessoas funcionam, você precisa entender numa escala o que é valor para essas pessoas, porque sem dúvida que tem um perfil de público que demanda por preço. Mas eu digo sempre assim, quantas vezes na vida você que está aí nos assistindo, chegou para alguém e falou assim, compra tal coisa, é mais caro, mas vai valer a pena. A gente compra coisa mais cara. Sim. Então a gente verbaliza questões de preço, mas o preço, se a gente faz uma análise de regressão, preço em relação à recomendação, ele fica em 4º lugar. Então, o preço não é isso. A questão é que, do outro lado, não se enxerga valor. E, por outro lado, você tem um empresário que também está acomodado naquela situação, entendendo que o Brasil é um país com grande potencial e esquece que temos uma invasão de chineses e etc. Né? A gente toma tapa toda hora de todo mundo. E por que a gente toma tapa? Só porque a China inova, só porque a China está sempre com novas tecnologias, ou os americanos? Não é só por isso, não. Na China, você tem 7 portos, o menor porto é 5 vezes maior que o Porto de Santos. Estamos falando de infraestrutura que é assim, inalcançável. Então, eles sempre vão ser grandes. Como é que a gente faz para competir? Vamos encostar na cabeça do outro e chorar? Encosta no meu ombro e chora? Não dá, a gente tem que buscar o quê? Como me diferencio? O que eles não conseguem entregar? Não conseguem entregar serviço, porque eles não estão presentes aqui, não conseguem entregar tal coisa. Então, você como empresário tem que se preocupar com isso. Para explicar isso, meu Deus do céu, cara. É complicado. É complicado.
Porque você não adianta você... Porque é o tal de tá dando certo, sempre foi assim. Não mexe em time que tá Pra quê? ganhando. Não mexe em time que tá ganhando, mas não tá deixando nada para Esse depois. dado que você trouxe do 6% de exportação Só. é um dado que me deixa... Eu não tinha essa percepção, Só. que era apenas 6%, porém fico feliz de estar dentro dessa estatística. Semana passada eu estava em Nova York, pela Apex, num evento que conectava empresas do Brasil que exportam para o mercado norte-americano, Copa do Mundo, comprador. Então eu estou dentro dessa estatística. Isso me deixa muito feliz como negócio, né, como empresa. A gente está indo para o caminho certo. Claro. E foi o que você falou, oportunidade tem de monte. Nossa. Eu fui muito questionado. Eu fiz algumas publicações sobre essa minha ida lá nesse evento e tudo mais. Cara, como você conseguiu ter acesso a isso, participar? Esforço. Estou me movimentando. Claro. Tem oportunidade. A própria Apex é uma oportunidade. Eu fiz 2023, participei do PayX, que acelera a empresa ali, processo, tudo mais, documentação, como exportar. E tô ali participando das coisas, um fórum, outro, e a gente começou esse tipo de negócio. Sabe que você tem não só a Apex, mas em todas as embaixadas do Brasil pelo mundo, você tem uma área comercial para te apoiar. Sim. Sabe, tem muito apoio, muito apoio. Você pode, é sair da mesmice. E crescer, como a gente falamos lá, bom, o PIB crescer. O PIB não cresce sozinho, não adianta. Não é só o governo. Não adianta falar assim, vamos reduzir os gastos do governo e as coisas. Gente, esquece. Quando eu falo assim, quando você vai eleger alguém, pense em modelo econômico. Sim. Porque senão não vai dar. Agora, porque o que faz um país é modelo econômico, tanto faz quem é que está lá, entendeu? E nós temos um modelo econômico muito rígido. Nós somos um dos poucos países que tem aí um tripé macroeconômico que ninguém mexe, entendeu? Câmbio flutuante, meta de inflação, equilíbrio fiscal. Esses três aí não tem o que fazer. O que você, como empresário, vai fazer a respeito disso? Nada. O dólar subiu, o que você vai fazer? Nada. A inflação, o que você vai fazer? Nada. Então, esquece essa parte. Vamos pensar naquilo que você pode fazer. Sim. Né? O que a gente pode? Onde a gente pode mexer? Eu posso entender de microeconomia. Então, a microeconomia que é? É o consumidor. Sim. É o cenário competitivo, é o meu concorrente, são os movimentos de mercado, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo aqui que eu posso me aproveitar, quais são as tendências, o que a gente consegue projetar, a microeconomia onde a gente pode se mexer. A macro, esquece, entende? Não vai, a gente... o PIB foi 2%, e o que você vai fazer a respeito disso? Vai ficar reclamando do quê? Para de... muita reclamação e pouco vamos fazer. Ainda voltando pro evento que a gente teve aqui no sábado, né? Caberia muito você no evento com a gente, porque a provocação eram várias outras cabeças com esse mesmo pensamento. O que a gente vai fazer para melhorar? Porque os problemas tem. Se eu parar no problema, a gente não tava aqui batendo esse papo, eu não tava pensando nos novos movimentos da empresa que a gente quer investir, na nossa expansão. Porque é desafiador para o empresário. Claro. É desafiador, mas também é difícil não fazer nada. Não, eu escrevi um livro para empreendedores, né, que chama 50 Dias de Leitura. Acho que foi lá em 23 também, né, mesmo ano, acho que lancei esse livro aí na Faculdade Sebrae de Empreendedorismo. E foi um livro legal, inclusive a Luísa Helena Trajano fez o prefácio, teve também o Luiz Roberto Troster, que é um economista que foi do Banco Mundial, também fez um prefácio. O Silvio Popadiuk, que é diretor, professor doutor da Universidade Mackenzie na área de marketing e gestão, também fez. Tem mais prefácio lá do que livro. Capítulo. Mas é bem legal, porque qual que era a ideia desse livro? Que eu não vendi nada, distribuir para pequenas... Sabe aquela pessoa que faz o seu bombom na Páscoa aí, que você fala assim, dá para fazer uma empresa daqui. Sim. Entende? Então, o que falta é organização e gestão. Pegando esse parênteses, né? Isso aqui, a STEC hoje é um bombom da Páscoa, como você trouxe, né? Que começou ali como
esse bombom freelancer e a gente foi aprendendo com novas pessoas, querendo mais, e virou um modelo de negócio, né? E é um negócio assim que são 50 dias de leitura, porque são 50 capítulos, você pode ler um por dia. E a pessoa até sabe que em 50 dias terminou de ler. E são dicas, sabe? Que às vezes você precisa daquela dica, você precisa daquela... Sabe? O que é que faz a diferença aqui? O que eu estudo primeiro? O que é esse tal de marketing? O que é esse tal de produto? Como é que eu precifico? O que é importante? Por que inovar é importante? Por que tecnologia é importante? Por que gestão é importante? E como é que eu faço essas coisas? E às vezes as pessoas só precisam disso, sabe? Precisam conhecer um pouco mais. O conhecimento é tudo. Então, quando elas conhecem um pouco mais, elas se sentem seguras de ir para frente. O que eu vendo hoje é conhecimento, né? Eu vendo pesquisa de mercado. Só que eu não vou fazer pesquisa de mercado para entregar um diagnóstico para o cliente. Eu tenho que dizer eu tenho que me colocar no lugar dele e falar, até para falar para ele, ó, não vai. Sim. Não vai porque não vai dar certo, entende? Mas eu preciso me colocar no lugar dele. Pesquisar mercado, a gente até chama lá de pesquisamos mercados e ampliamos negócios, porque no final do dia eu preciso dizer para o cliente, ó, você vai por aqui que as coisas vão dar mais dinheiro, né? Aqui você vai perder menos e assim sucessivamente. Mas se não estudar, se não entender de onde você está, e não importa se você é um grande empresário, médio empresário, se você faz bala de coco para vender, paçoca, se vende o que for, tudo dá para virar negócio, tudo dá para crescer, tudo dá para fazer um país melhor, porque você vai ser melhor. Tudo, tudo. E quando a pessoa consegue ampliar um negócio dela, você imagina, ela gera um emprego. Cara, um emprego. Imagina o impacto disso num atacado de alimento. Isso está mexendo no PIB. Claro, porque nós somos voltado muito para o consumo, não é? E no consumo você tem imposto direto, imposto indireto, etc. E aí é que você vai fazer a máquina girar. Então não adianta falar assim, mas o Banco Central faz isso, né? Reduz o consumo com uma taxa de juros mais alta para segurar o consumo e segurar a inflação. É evidente que precisa, porque a inflação afeta muito quem tem menos renda, perfeito? Mas, ao mesmo tempo, se você não consome, você não gera emprego nas indústrias, não gera emprego na fábrica de embalagem, você não gera emprego em alguns lugares. Então, você precisa incentivar o consumo. Mas como é que eu incentivo o consumo e, ao mesmo tempo, seguro a inflação? Eu só posso fazer isso aumentando a produtividade. Sim. Porque, na medida que eu tenho maior produtividade, eu tenho mais condições de atender demanda reprimida. E como é que eu faço para ter mais produtividade? Aí voltamos ao tema da inovação, da tecnologia, de olhar mais para frente, de entender mercados, de aplicar conhecimento. E é isso. E isto vale para uma big indústria e vale para aquele que está ainda trabalhando dentro de casa, fazendo sua pamonha lá e vendendo no seu carro no fim de semana, pamonhas, pamonhas, pamonhas. No final do dia é executar, né? Conhecimento, como você trouxe, né? Tentar ao mínimo ali você se basar em alguma coisa para dar os próximos passos, né? Eu queria agora trazer para o meu lado aqui, que são os dados, né? A gente defende muito essa questão do empresário, dos negócios, ter esse olhar para a informação, para o dado, para ter o seu próximo passo, né? Eu queria entender seu ponto de vista do Cláudio e do seu negócio, como vocês abordam isso para o cliente de vocês e qual a importância que tem para o mercado, pelo que vocês entregam como produto, serviço, a questão dos dados. Então vamos lá. A gente o que mais a gente trabalha são com dados, né? A gente coleta dados, vamos pensar assim, né? Você faz uma coleta de dados. Vamos pensar num estudo de mercado. Vou pegar logo um grande aí que a gente chama de mapeamento. Eu recentemente entregamos um com mais de 3.000 entrevistas. Aí você imagina você ter 3.000 entrevistas e falar, porra, e agora o que eu faço com isso aqui, né?
Então, quando a gente pensa em dados, a gente tem que pensar o seguinte: bom, como é que eu consigo segmentar algumas coisas para que meu cliente utilize aquela informação e aquele dado se transforme em informação, aquela informação em plano de ação, a ação em negócios, os negócios em geração de receita para o cliente. Primeiro, é entendendo que você não pode, é um princípio jurídico, você não pode tratar igual aos desiguais. Então, parte daí uma coisa que a gente chama de segmentação. A segmentação, quando eu trabalho com dados, ela é demográfica normalmente, não comportamental. Então, quando eu tenho uma base de dados muito grande, eu consigo entregar para o meu cliente uma segmentação demográfica. E a partir dessa demografia eu consigo entender pequenos comportamentos. E aí eu consigo dizer para ele, olha, agora, a partir disso daqui, a gente pode fazer diversas quebras, entendendo aonde que está o seu nicho de atuação, onde que está o nicho de oportunidade, onde é que está o nicho de risco, onde é que está o nicho de, olha, eu tenho um concorrente aqui que eu não vou conseguir, eu tenho demanda que eu não consigo atender, mas desse lado aqui eu tenho um nicho importante que eu consigo atender e consigo viabilizar. E você sabe que trabalhar em nicho é importante porque você tem menor competitividade, menor concorrência, perdão, e com menor concorrência você tem mais condições de ter lucros mais elevados, né? Então, o que a gente tenta para o cliente é, bom, aplicar o nosso conhecimento no tratamento de dados, e aí entra inteligência artificial, entra análise estatística, aí entra tudo. Porque lá do outro lado, como você disse lá no comecinho das conversas, eu tenho que educar o cliente a gostar de inteligência artificial, a gostar de estatística. Não dá, não dá. Meu, ele também não quer. Ele quer que você resolva a dor dele e o problema é teu. Entende? Mas você tem que falar para ele, olha, às vezes eu faço análise, por exemplo, de regressão linear. É complicado. Mas eu pego, falo para o cliente, ó, A, B e C, e falo assim, ó, acredita em mim. Se isso daqui, esse P-valor for tal, isso aqui tem um alto impacto em recomendação e satisfação, se você melhorar nesse atributo, você vai ter, você acredita nisso? Acredita em mim? E o cara acredita, entendeu? E vamos lá. Então, a gente trabalha muito internamente e muito menos com o cliente. Levando para o cliente já está tudo super organizado, sabe? E aí a gente depende muito de empresas como a sua para nos dar apoio, para nos dar suporte, porque mesmo dentro de... Eu entendo de análise... E você sabe que isso é importante para a sua entrega. E eu entendo de análise, né? Sim. Eu sei analisar a informação. Sim. Agora... Tratar o dado, eu não necessariamente entendo e talvez nem seja muito aquilo que eu preciso, porque senão tira o meu core business, que é analisar a informação e dar estratégia para o cliente, não é? E quando eu falei, né, educar o cliente, é exatamente esse desafio que eu tenho, porque a gente subentende que um gestor, um tomador de decisão, um empresário, quando você dá a informação para ele, ele deveria olhar os KPIs dele, pô, tô indo para a direção A, para B, mas o que me surpreende é que em muitas camadas de negócio eu tenho essa carência nesse tomador de decisão. Nessas camadas de negócio, o cara não está preparado para receber a informação. Ó, você imagina uma empresa... A gente tem no Brasil 75%. Olha, os números são chocantes, né? Você tem 75% mais ou menos de empresas de porte pequeno. Sim. Pequeno. Quando eu falo pequeno, eu estou falando assim até 100 milhões de reais de faturamento por ano. O IBGE depois se classifica até 400 milhões, se eu não me engano, médio. E aí você tem ali uns 20%. E temos 5% de empresas grandes. Ou seja, mais de 400 milhões e tal. Esse número não é muito isso, porque antes se classificava por número de funcionários, mas com tecnologia eu reduzo o funcionário, aumento a produtividade, essas coisas todas, né? Então, com inovação e etc. Mas
essas empresas de pequeno e médio porte, elas almejam ser uma empresa de grande porte, tá? Só que, como é que foi que elas foram construídas? Elas foram construídas à base da oportunidade e muitas vezes da necessidade. Ela nasceu porque alguém lá atrás, puxa, percebeu que perdeu o emprego e começou uma empresa. Isso é muito comum. Sim. Tem empresa na área de vestuário aí que tem 30 anos e já fatura muito bem, porque o cara trabalhava numa empresa, fechou a indústria têxtil, ele gostava do negócio e começou e criou o quê? Moda, design, etc. Não parou de vender roupa e vendeu design, né? Então ele captou essa história. Aí disso vai ficando para o filho e etc. E ele entende que o negócio dele é sempre produzir roupa e design, sempre produzir roupa e design. É isso que ele gosta de fazer. E você tirar alguma coisa do que ele gosta de fazer para ele pensar em alguma outra coisa que ele não gosta de fazer, puta, aí você vai esbarrar num negócio que é comportamento. Sim. Pô, mas eu gosto de fazer design e camiseta e roupa. Eu não gosto de pensar em gestão. Eu não gosto de pensar em inovação. Eu não gosto de pensar em processos. Eu não gosto. E o tripé é esse, né? Produto, pessoas e processos. Isso é o tripé da administração. O cara não gosta de processos, não tem paciência para isso. Aí entra você, entra eu. Oi, para convencer alguém que sempre deu certo, tem um espaço enorme para crescer, mas detesta processos. E a hora que você fala para ele tem que mexer nesse vespeiro, então, o que cabe a nós, né? Não adianta a gente ficar também dando murro em ponta de faca. E outra, e assim, não dá para catequizar todo mundo, sim, certo? Mas cabe a nós também termos ferramentas simples dele entender, sim, né? Que demonstram realmente que ele vai se favorecer com aquilo. A gente não tem outro jeito, porque quem entende de processo é você, quem entende de processo sou eu. Ele entende muito bem de produto, entende muito bem de pessoas que trabalham lá com ele, normalmente é uma família, empresas familiares, mas que, olha, que hora que você aponta aqui uma coisinha, que você fala assim, olha, isso daqui vai te dar mais tempo, vai te dar mais tempo para sua família, isso aqui vai te dar mais agilidade, isso daqui vai dar liberdade criativa. Liberdade criativa para você fazer novos modelos, novos produtos, criar, sabe, quando você toca naquilo que é o coração dele, que vai dar tempo para ele fazer aquilo que ele mais gosta, aí ele começa a falar, bom, então tá bom. Então esse negócio de processo também não é uma coisa tão chata assim. Mas é um desafio, é uma dança, né? Nossa! Mas você é educador, né? Você sabe como é que é. Como é que você educa? Você educa por repetição, educa por... Não deu certo desse jeito, eu vou educar de outro jeito. Não deu certo aqui, eu vou criar uma outra aula. Imagina, eu dou palestra sobre economia. Eu tenho um modelo lá que chama Economia, Mercado e Gente. Porque eu sempre falo, a gente está no meio de tudo. Mas é uma coisa muito chata a economia, certo? É muito chato. Agora, como é que eu transformo aquela coisa chata num negócio que as pessoas falam, pô, até que legal. Que legal, meu, que negócio simples de entender, né? Puta, macroeconomia, microeconomia, que negócio. Você fala, não, macro esquece essa porra, meu, não tem o que fazer aí. É dólar, é juro, não sei o quê. Se liga aqui, ó. Mercado, gente, vamos trabalhar isso aqui que dá muito negócio. Ou quando eu falo, tem uma parte da minha vida que você já sabe, mas você que está em casa não sabe, né? Todo mundo fala assim, nossa, o Cláudio, né? Empresário, né? Tá lá na Fiesp, na Confederação Nacional da Indústria e tal, mas o Cláudio, até os 23 anos, o Cláudio foi um dependente químico, né? Eu cheguei na minha primeira faculdade aos 27 anos de idade. Então, porque muita gente me ajudou. E aos 27 anos eu entrei na faculdade, em quarto lugar, aliás, de passagem, e fui trabalhar na BASF. E a BASF foi me dando oportunidades, e eu devo muito à BASF. Fui para
Alcoólicos Anônimos, fui para Narcóticos Anônimos. Meu, eu era uma praga, sabe? Eu era um cara insuportável, Então, eu sempre falo para as pessoas assim, o ser humano tem jeito. Porque se eu cheguei aqui, eu sou um exemplo de que sim, de que tem jeito. O que precisa é o quê? Oportunidade e educação, não é? Então, quando eu percebi que tinha oportunidade, que a educação fazia parte disso, eu agarrei. Sim. Eu agarrei e fui. E aí eu faço o quê? Eu vou num cliente, eu posso citar, é um grande cliente da francês, eu fiz um projeto para eles, e no meio da apresentação estava o CEO. E eu contei essa história. Eu falei, olha, porque apresentou meu currículo, né? Eu falo, ó, eu gosto desse currículo, mas eu gosto de outra parte, de falar que eu gosto de correr, já corri 6 maratonas e tal. Eu dou apoio a dependentes químicos até hoje, e eu fui. Aí todo mundo fala, porra, meu. Aí eu até brinco, ó, mas pode deixar o celular na mesa que eu já não faço mais essas coisas feias, sabe? Pode deixar aí. Aí eu falei para ele, não é possível que numa empresa com 4.000 pessoas não tenham pessoas que precisam que venha um Cláudio aqui e fale assim, ó, como é que faço? Eu não consigo parar por você, mas eu sei como você não vai voltar a usar droga, a usar álcool, eu sei como não voltar. Parar por você eu não consigo. Aí começaram a me chamar. Então, você vê que o cliente, que eu fui falar de estratégia, não sei o quê, novos negócios... A conexão foi pessoas. A conexão foi pessoas. Então, a gente foi tocando no coração. Aí o cliente... Nem sei, assim, ele gosta muito de mim. Esse cliente, eu estou 8 anos lá, então não devo ter feito muita bobagem. Além de que a gente conseguiu que colocasse dentro da semana da CIPA deles a semana de prevenção a álcool e drogas. Legal. E o Cláudio vai lá. E eu pego meu carro, cara, eu vou 400 quilômetros da minha casa com o maior prazer, entende? Falar sobre isso. Então, hoje também, isso é uma das coisas que eu gosto muito de me dedicar. Mas estou falando isso, não é de autoelogio, não é nada disso. É que quem está aí do outro lado tem um parente, tem um familiar, tem não sei o quê. E quando você toca em gente, sabe, você abraça uma pessoa, eu lembro de ter abraçado uma pessoa há 3 meses atrás, numa feira tal. Esse cara falou para mim que fazia 3 anos que ele não tomava um abraço. Então, quando você se conecta com gente... Sim. E quando você pensa que eu sou um empresário, eu sou uma grande empresa, mas lá na ponta tem gente, eu preciso entender dessas pessoas para que eu faça essa conexão com essas pessoas. E pode ser a conexão por tecnologia, pode ser pelo que for, e pode ser pelo contato, pode ser qualquer coisa. Mas gente sempre vai estar no processo. E a gente sempre vai ter esse problema, né? De educar gente, quer seja para entender de tecnologia, de inovação, educar gente, quer seja para sair do mundo das drogas, tocar em gente para se tornar um empreendedor melhor, uma empreendedora melhor para fazer esse país crescer. Gente é a base de tudo. Rapaz, eu falo demais, né? Não, Pelo amor de Deus. Muito legal você tocar nesse ponto assim, mais pessoal, né? E quando vê o Cláudio empresário, né? Não vê... O cara vai lá no LinkedIn e fala... tudo isso, esse currículo. Tudo isso, esse cara, 10.000 pessoas no LinkedIn. Mas falando de negócios, né, mas correlacionado com gente, talvez a gente nem precise ser o mais competente, tecnicamente, estrategicamente, tecnologicamente falando. Mas quando a gente tem esse ponto de conexão, seja com o cliente... Isso. Tem essa fidelidade, tem essa... Claro. Esse lado, né? Você imagina um casamento. Sim. Você imagina um casamento. Eu sou um homem muito feliz. Eu casei com a mulher certa. Eu não tinha outra. Não tinha outra. Ela também... Bom, acho que sim, né? Também acha. Agora, eu não sou um cara chato. Claro que eu sou. Primeiro que eu torço pro Santos, né? É duro, né? Ela sofrendo nos últimos tempos. Sofro. E ela detesta futebol. E eu adoro futebol. Mas ela deita do meu lado, dorme. Então, a gente... Sabe, eu não sou o 100%, sabe? Mas eu naquilo que é o mais básico para ela, sabe? Porra, tá legal. Então, às vezes, eu até falo para algumas pessoas, 80% tá bom. Eu falo, gente, às vezes 60% tá bom.
60% tá bom. Às vezes o cliente quer 60%. Sim. Você não precisa entregar 80%. Sabe? Você não é... Porque ele não vai ter tempo de fazer 100%. tudo que você está falando. Ele não vai conseguir aplicar aquilo de modo mais rápido e tal. Então, quando você consegue essa conexão de entregar 60%, 70% da expectativa, pô, tá ótimo. É com você que ele fica. Essa conexão que você falou é isso. Você entregar aquilo que é básico e imprescindível. Os agregadores de valor você vai entregando depois. Você me falando, eu me refleti bastante sobre a minha história também, empreendendo, né, que é um desafio diário. E o que sustentou a empresa do dia 1 lá, quando era só o Iago no computador, ao que você está vendo aqui hoje com estrutura. Hoje o time está híbrido, hoje não está todo mundo aqui. O que eu falei de movimentos que a gente está indo para uma nova sede nos próximos meses, conexão, pessoas, né? Porque não necessariamente o Iago é o melhor cara de tecnologia e dados. Busco ser, né? A gente está sempre ali evoluindo, aprendendo a aprender. Isso. Mas a conexão, pessoas, eu sou muito bom disso, de relacionamento. Uma vez que a porta da casa é aberta para o Iago, eu tô lá no cliente, tô no dia a dia, tô ali tomando um café com ele, dando risada, indo para um estádio de futebol junto. Porque é relação humana, não tem jeito, né? E isso eu sou muito bom. Assim. Deixou falar, eu tá perdido, porque eu vou convencer. E a gente fala, né? Negócios são negócios, amizade, outra coisa. Cara, mas nessa minha jornada como empreendedor, os meus clientes se tornaram meus amigos, eu tenho boas relações. Nós somos latino-americanos, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Nós somos... a semana retrasada, estava na apresentação de um cliente na área de combustíveis. E os clientes reclamando de pouco contato com os representantes. E eles falaram assim, mas como é que eu vou fazer se eu cresço a minha base? Então, como é que você faz para que a tecnologia te ajude a você estar presente num cliente, mesmo sem estar presente fisicamente? Porque, de alguma maneira, esse cliente quer contato. Sim. Que tem essa percepção de ser um contato humano. Sim. Como é que você vai fazer isso? O que você vai colocar de tecnologia aqui nos seus meios de comunicação que faça com que o cliente se sinta próximo de você? A gente quer sentir proximidade. Sim. Em pesquisa de mercado, você faz... Isso é uma análise dentro do marketing, que chama persona, personalidade, proximidade. Eu preciso saber como o cliente, como aquele que está lá me percebe. Ele me percebe como uma pessoa chata, ele me percebe como uma pessoa moderna. Porque você percebe que a gente gosta de ficar com pessoas do nosso muito parecida com a gente? A gente gosta. Então uma marca tem que também ser parecida comigo. Se você olhar aí na sua casa, você que está em casa, se você olhar, aqui em São Paulo a gente chama de despensa, né? Onde guarda os mantimentos, veja quantos anos você compra a mesma marca do mesmo produto. Porque não tem outro? Não, é porque você criou uma conexão com aquilo, sua mãe já usava, pai já usava, você, entendeu? A marca é assim. Ainda mais hoje. Marca é gente. Já foi o tempo que eu tinha, vou dar um exemplo, né? Só a opção de uma marca de xícara. Hoje é commodity, eu compro da China, eu compro online. O que vai manter um cliente... Lógico. A proximidade. É a proximidade que eu tenho com aquilo. Sim. Porque essa conexão é importante. E essa conexão é com pessoas. Por isso que a marca ela tem que transmitir características subjetivas que se conectem com as pessoas. Uma marca simples, amigável, fácil de usar, sabe? As pessoas vão pensando nisso e elas transformam a marca em amigo, né? E amigo a gente perdoa. Então, quando o Iago dá uma pisada de bola... Falha no prazo. O cliente fala assim, não, mas tudo bem, mas o Iago, veja bem, pô, o Iago tá aqui toda hora, o Iago não sei o quê, o Iago... O Cláudio também, o Cláudio furou no prazo. Isso é muito verdade. O cliente fala, pô, mas pera, mas o Cláudio sempre entregou, ele vem aqui, ele faz 3 apresentações, só cobra uma. Dá treinamento pro time e não cobra no projeto. É isso, entendeu? É assim que a gente vai fazer essas conexões. Né? É muito legal. Cara, muito bom esse bate-papo, né? Mas pra gente ir pro nosso fechamento aqui, pro último bloco... Sempre tem fechamento. Eu quero entender o que você espera do mercado, seja ali de inteligência de mercado, essa questão econômica, com essa onda que a gente está vivendo agora no final, que a inteligência artificial está muito forte nos negócios, indiferente do segmento. Qual é a sua percepção
para o futuro em relação a isso? Bom, vamos lá. Há muito tempo que eu falo assim, olha, é um caminho sem volta, Sim. né? A gente pensava muito, por exemplo, olha, é interessante. Você já teve a sensação de que acordou e o mundo mudou e você não percebeu? Você tomou um susto? Todo dia tá assim. Não é? Você acorda e fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui da meia-noite às 6 que eu não percebi, né? Eu não estou falando de muito tempo atrás, vamos voltar lá 2 anos, 3 anos, né? Inteligência artificial dando seus passos, etc., né? De modo mais intenso. E a gente sempre, as empresas pensando muito que, olha, isso vai ajudar muito em processos, né? Inteligência artificial veio para ajudar processos, porque eu vou tornar os processos mais ágeis e vou poder me dedicar a alguma coisa que eu vou pensar mais. O que está acontecendo agora é que a inteligência artificial também está pensando. Ela começa a pensar também. Sim. Então, ela começa a ser um aliado. Pensa em mim, que trabalha com inteligência de mercado. Não é? Eu posso usar a inteligência artificial para me ajudar a pensar também. Porque eu posso não estar enxergando algumas coisas que alguém enxergou na França e que eu posso trazer para ajudar o meu cliente com conclusões melhores. Então, eu continuo sendo uma pessoa, vamos dizer assim, muito importante para o cliente. Eu não vou dizer imprescindível, porque não é isso. Mas muito importante para o cliente. Na medida em que eu consiga também levar inteligência para ele. Não é? Então, é um caminho sem volta em que eu me aproveito muito disso. Mas eu me aproveito de um modo assim, que eu não deixo que substitua aquilo que eu tenho para falar para ele. A sua essência, né? Porque o que eu entendo de mercado, você imagina, a gente trabalha em mais de 10 setores industriais. Então, quando você trabalha num setor automobilístico, você fala assim, mas o que tem a ver com farma? Muito. Eu posso aprender muito daqui e transferir para cá. Então, o que eu aprendo no agronegócio, eu posso levar esse conhecimento para financeiro? Posso. Porque, de qualquer maneira, eu estou aprendendo coisas novas. Então, isso é o legal. E aí a inteligência artificial, eu já falei um pouco para você do medo que as pessoas têm da palavra da inovação, porque pensa que inovação vai custar caro, mas todo mundo gosta de tecnologia. E inteligência artificial meio que não assusta mais, assusta... As pessoas começam a gostar, começam a entender que, nossa, como está facilitando tal, e ninguém está muito mais assustado com isso. A questão para mim é o seguinte, como é que isso vai conviver dentro das empresas? Posso ser, assim, posso estar equivocado, duvido. Mas hoje, ainda, o marketing das empresas ainda utilizam muito pouco essas questões de inteligência artificial para melhoria dos seus produtos, de entender cliente, utilizam muito pouco. E utilizam pouco porque não conhecem as ferramentas. E não conhecem as ferramentas porque não tem tempo. E aí tem uma oportunidade muito grande para quem trabalha com isso. O não tempo do outro é a oportunidade que eu tenho. O não tempo do outro é a oportunidade que você tem. É isso. A gente ocupa esse espaço do não ter tempo. A vida de alguém de marketing, é um inferno. É um inferno. Você que trabalha com marketing tem aqui meu apoio. É um inferno. O cara do CRM, então, puta, todo mundo acha que CRM tem que resolver tudo. É um inferno. Eles não têm tempo. Porque toda hora, grandes empresas, se você não lançar alguma coisa a cada 3 dias, você está fora do mercado. Entendeu? Então, quem é que ajuda isso? Quem é que ajuda essa falta de tempo? Quem trabalha com informação, com estratégia, com inovação, com tecnologia. Muito bom. É um mercadão, cara. E é assim que a gente vai crescer, vai crescer, vai crescer. E aí você que costuma ir para Vale do Silício, vai lá e diz pra gente o que está acontecendo. Porque a gente sempre acha que está 10 anos atrasado, né? Não sei se é isso. Estamos. É um dos desafios, né? A gente vai lá ver o que está acontecendo num país de primeiro mundo. E eu te pergunto, é isso mesmo? 10 anos atrasado? A gente está muito atrasado. Dá até medo, né? Dá até medo.
E o desafio é esse, como voltar para cá e tropicalizar isso, né? É. Porque da mesma forma ali não vai funcionar. Não, Ctrl+C, funciona, Ctrl+V, tem que tropicalizar. não. Aí entra nesse desafio da educação, de trazer para perto. Mas a gente continua, que é uma das nossas missões, a gente gosta muito disso, de educar o mercado, educar as pessoas. É óbvio, desde que queiram aprender com a gente, né? Como a gente falou aqui no nosso bate-papo. Não quer, não tem como ensinar. Não, lógico, olha, essa é um princípio do ser humano, que você decide o que você quer, o que você não quer, sabe? A gente tem que respeitar isso. Mas o que eu vejo é um mercado receptivo, sabe? A entender os movimentos, a entender o que está acontecendo. Eu não tenho tido muitas reações negativas. E quando a gente se conecta com pessoas que querem também viver essa jornada, aí a troca é prazeroso, né, trabalhar. Né? Porque a pessoa fala assim, puta, não é mesmo, eu não tinha percebido isso, que legal. Pô, vamos para frente com esse negócio aí. Pô, fica um negócio muito gostoso. Aproveitando o gancho de Vale do Silício, né, eu queria também deixar meu recado aqui. Você que acompanha o STEC Podcast, os nossos movimentos da STEC Educacional, nos próximos meses a gente vai ter, próximos meses, anos, muito essa questão de pegar o empresário na mão, de fato, levar para mostrar o que está acontecendo, o que tem de mais inovador no mundo, seja no Vale do Silício, Nova York, China. A gente vai ter muitas missões daqui para frente. Legal. De mostrar ao mundo o que está acontecendo. Porque o empresário é muito importante ter esse acesso. E muitas vezes ele não vai, não é por questão financeira, não é porque... é porque às vezes ele não parou para pensar que é possível. É o tempo que você falou. Então a gente aqui como empresa, como educadores de tecnologia e inovação, a gente quer fazer isso de uma forma prática, de pegar na mão, literalmente, vamos viver essa experiência juntos, porque, de fato, né, eu falo, tem o Iago antes do Vale do Silício e o Iago pós-Vale do Silício. A cabeça dá uma... Você sabe que eu tenho uma experiência, né, você sabe, eu gosto de correr, né, e aí eu comecei a correr, aliás, a primeira corrida foi aqui em Santo André, onde é a sua sede, a primeira corrida que eu fiz, 10 quilômetros aqui na cidade. Isso eu corro desde os 28 anos, tô com 68, pô, então... Tá bem, nem parece. Aí eu vi esses caras correndo maratona, 42 quilômetros, falava, não é possível, isso não vai dar nunca. Aí um dia deu. Fez a primeira... Porque perdi o medo. Exato. E a primeira maratona, eu desisti à meia-noite, a hora que fui deitar, acordei 5 da manhã e falei, vou. Fiz lá em 4h15, alguma coisa assim. Depois fiz mais 6 maratonas, tal, não sei o quê. Depois, 6 tá bom, tal. Bateu o gosto de uma que eu queria muito, que era correr em Nova York, fui correr em Nova York. Então, é aquela coisa de achar que é possível. Então, o empresário é meio assim, acha que é possível. Tudo é possível, não tem essa. Para o ser humano não tem nada de impossível, não. A gente... Dá um jeito. Estamos aí, damos um jeito. Você é brasileiro. Vamos embora, é lógico. Vamos fazer essa coisa andar. Não é mesmo? Boa. Muito gostoso o bate-papo, né? Valeu. Falando de assuntos muito sérios, técnicos, mas de uma forma descontraída, disruptiva. Espero que tenham gostado, né? Não, com certeza, né? E pelo menos eu gostei, aprendi bastante. Já estou com as minhas anotações mentais aqui para a gente executar. Mas para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que está super gostoso, eu queria que você deixasse sua mensagem para a audiência aqui do STEC Podcast. A gente fala que o podcast é para a eternidade, né? Uma vez na internet, uma vez no YouTube. Queria que você deixasse Fica. E vamos revisitar isso para sempre, né? Então, seus 5 minutos de contribuição e sua mensagem final. O que eu sempre gosto de comentar, assim, quando eu termino conto um pouco dessas minhas histórias, é que não importa muito qual a sua atividade, qual é a minha, qual o nível de sucesso, não importa muito o carro que você está, sabe? Porque sempre alguém quer uma varanda a mais, né? Quer um negócio a mais, quer um não sei o quê. E eu costumo sempre perguntar assim, qual o seu nível de felicidade, né? O que é felicidade para você? Né? Então, o que traz essa felicidade? Você vê que a gente precisa viver para construir alguma coisa e viver feliz, né? E o que é a felicidade? E uma vez me fizeram essa pergunta, né? E eu coloquei a foto de uma pessoa que eu um dia ajudei,
e que consegui uma internação para ela. Essa pessoa ficou 90 dias internada e ela se formou enfermeira na Faculdade de São Camilo, uma faculdade muito importante que tem aqui em São Paulo, uma das mais importantes do Hospital São Camilo. E ela se formou enfermeira e eu tenho a foto dela de quando eu levei ela para internar e eu tenho a foto dela abraçada comigo se formando. Então, eu sempre pergunto assim, o que é a felicidade para você? E a felicidade pode estar nas coisas muito simples, não nessa vida agitada aqui. Pega essa vida agitada, mas separa o espaço para aquilo que é o seu momento de felicidade. Boa, excelente reflexão, mais um aprendizado, né? Parabéns pela vida, né? Pela história de vida, empresarialmente falando também, pelo negócio ter construído. Um prazer ter cruzado com você nessa jornada aí. É isso, prazer é todo meu. Conta aqui com a gente, as portas sempre estarão abertas aqui da STEC. Venho aqui. No nosso próximo movimento vai colaborar muito com a gente, com todo o seu conhecimento, palestra, bagagem. Só chamar. A gente conta com você. Só chamar. E assim, pessoal, a gente encerra mais um episódio aqui do STEC Podcast, sempre com conversas muito ricas. Eu tô tendo um MBA nesse ano aqui. Todo mundo que senta aqui nessa cadeira, minha cabeça explode, é muito aprendizado. E a gente encerra mais um episódio no STEC Podcast.